Fique à vontade, Deus tem uma palavra para você nessa manhã, amém? Nós estamos ministrando esses dias sobre desenvolvendo o espírito da fé. E na primeira ministração nós vimos que o espírito para você desenvolver o espírito da fé, você precisa crer e falar. Duas atitudes que desenvolvem o espírito da fé é o crer e o falar. E nós ensinamos naquela ministração, quando você vai se deparar com um monte que está à sua frente, entre o lugar que você está e o lugar que Deus tem, que Deus quer te levar, e o lugar que Deus tem para a tua vida, para a tua família, existe um monte. E esse monte ele tem que ser transposto, amém? Transpor os montes, ou ele tem que ser removido. E Marcos 11, 23 diz que tudo aquilo que eu falo e creio no meu coração será manifesto. Se você disser ao monte, sem duvidar no seu coração, esse monte será transportado para o meio dos mares. Então, assim que nós desenvolvemos o espírito da fé. Então, o primeiro passo para nós desenvolvermos o espírito da fé é crer, ter duas atitudes: crer e falar. Crer na palavra de Deus, crer naquilo que Deus está falando com o seu coração, crer nas promessas que Deus tem destinado para a tua vida, para o teu ministério, para o teu trabalho, para a tua família, e você começar a falar da promessa de Deus. Você se colocar a palavra na primeira pessoa e começar a confessar a palavra. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 diz: nós conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de nós, se tornou pobre, para que através da sua pobreza nós os tornássemos ricos. Essa é uma promessa de Deus para todos nós, amém? É uma promessa, é nossa, é minha promessa, é a tua promessa. Agora pegue essa palavra, medite nela, gere fé no seu coração, creia, amém? Creia por dentro, tome isso como verdade. Nós entendemos que o crer é tomar algo como verdadeiro. Repete comigo: crer é tomar algo como verdadeiro. Quando eu olho a palavra de Deus, eu medito nela, eu creio nela, estou tomando aquela palavra como verdade para a minha vida. E então você vai pôr aquela palavra na primeira pessoa. Então você já não vai falar mais que nós cremos, você vai falar eu creio, eu conheço. Então você vai falar: eu conheço a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo rico por amor a mim, se fez pobre, para que pela sua pobreza eu enriquecesse. Da mesma forma você vai para falar isso na saúde, você vai falar isso para a sua família, você vai falar isso para os seus negócios. É crer e falar. Como é que eu desenvolvo então esse espírito da fé? Crendo e falando. Então vamos ler o verso, 2 Coríntios capítulo 4, o verso 13. 2 Coríntios 4 e 13, que é o tema dessas ministrações aos domingos. Nós estamos na terceira. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 13, que assim diz: está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então, crer e falar. Como é que eu desenvolvo o espírito da fé? Crendo e falando. Crendo e falando. Então você vai pegar a palavra de Deus, as promessas. Aqui, queridos, existem 8.000 promessas da palavra de Deus para nós. 8.000 promessas destinadas para a tua vida, para a tua família, destinadas para o teu ministério, destinada para a sua vida financeira. Então você tem ali 8.000 promessas para você meditar. Você vai passar a crer e você vai falar. Você não vai falar o que você está vendo, porque o justo vive pela fé. Repete comigo: o justo vive por meio da fé. Esse é o nosso estilo de fé. A fé, ontem eu compartilhei uma frase: a fé não é uma tentativa, a fé é um estilo de vida. A fé não é vou tentar para ver se dá certo, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo para ver se dá certo. Não, a fé é o meu estilo de vida. Eu creio, eu vivo pela fé, eu me movo pela fé, eu creio na palavra que Deus está falando comigo. E como eu creio nessa palavra, eu não fico falando nada contrário a essa palavra, eu falo de acordo com a palavra. Aprenda a falar de acordo com aquilo que Deus gerou de promessa para a tua vida, amém?
Quando você vê Números capítulo 13, Números capítulo 14, onde Moisés manda os espias olharem a terra, então o que eles falam? Eles vão lá olhar a terra prometida. Eles veem que a terra mana leite e mel, que é uma terra de promessa, que é uma terra cheia de bênçãos. Mas eles olham a dificuldade, eles olham os gigantes, eles olham as oposições, eles olham aquilo que aquilo seria impossível. Eles começam a olhar para as impossibilidades. E quando eles voltam trazendo um relatório negativo. 10 espias voltam trazendo um relatório: olha, realmente a terra mana leite e mel, é uma terra boa, é uma terra da promessa, Deus nos prometeu, mas é impossível nós entrarmos dentro dela, porque dentro dela existem gigantes, e eles são maiores do que nós. Eles começaram a falar, eles estavam falando com Deus ou estavam falando entre si? Estavam falando entre si, mas estavam falando contrário à palavra. E quando Deus vem, então Deus vem até eles e fala assim: olha, eu ouvi a crítica que vocês fizeram um com o outro, eu ouvi. Então entenda, meu irmão, que mesmo que você creia na palavra, e você lá no seu tempo a sós com Deus, você está falando que você é próspero, que você é rico, que você é abençoado, que você é curado, que você é justo, você está falando que você é santo, você está confessando a palavra, mas aí levanta uma circunstância, e você fala contrário à palavra, Deus também está ouvindo aquilo. Você acabou de derrubar toda a confissão que você fez na sua intimidade. Entende isso? Então nós temos que sempre estar falando o que? De acordo com a palavra, porque a palavra de Deus mostra, em Provérbios capítulo 18, que nós vivemos, que é produto, aquilo que sai da nossa boca está definindo a nossa vida ou a nossa morte. Vamos repetir isso? O que sai da minha boca define vida ou morte. Numa outra versão mais ampliada diz que aquilo que sai, o homem se alimenta, o estômago do homem se alimenta pelo que sai da sua boca. Então nós temos que ter uma coerência com a palavra de Deus. Não adianta eu crer, não adianta eu estar confessando sozinho, mas na hora que levanta uma circunstância, eu falo totalmente contrário àquilo que Deus gerou de promessa. Entende? Quando chegar um problema na sua frente, uma circunstância, você tem que olhar para aquela circunstância e não falar o que você está vendo, você vai falar aquilo que está crendo, amém? Glória a Deus. Creia e fale. Então essa foi a primeira parte dessa ministração, de desenvolvendo o espírito da fé. No segundo domingo nós ministramos sobre falar com o invisível. Nós mostramos o mesmo tipo da fé de Deus. O que Deus fez? Quando você olha o primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver 7 vezes Deus falando com aquilo que não existia, e aquilo que não existia passou a existir, amém? Então desenvolver o espírito da fé. Qual é o segundo passo agora para eu desenvolver o espírito da fé? Eu preciso falar com aquilo que não existe. Eu preciso crer, eu creio tanto, mas eu olho para aquilo que não existe e eu falo: haja, tenha, surja, que as situações mudem. Eu não falo, continuo não falando com aquilo que eu estou vendo. Você não vai olhar a sua carteira e olhar para ela: nossa, estou sem dinheiro. Não fale isso. Olhe para a sua carteira e fale: obrigado, Pai, aqui tem muito dinheiro na minha carteira. Você vai olhar para os seus cartões de crédito, cartões do banco, você não fala: meu Deus, estou com tanto para pagar de cartão esse mês. Não, fala: obrigado, Pai, porque todos estão pagos. Entende isso, queridos? Falar com o que não existe. Quando você fala com aquilo que não existe, o que não existe passa a existir. Abre lá Hebreus capítulo 11, no verso 3. A fé do tipo de Deus. Veja o que diz Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então tudo que nós vemos foi feito pelo poder da palavra. Deus falou com aquilo que não existia, e o que não existia passou a existir. Quando Deus viu o caos estabelecido, a terra sem forma e vazia, um abismo, trevas sobre a face das águas, Deus não se assustou. Deus não falou: que trevas. Deus não falou: que abismo, que caos.
Deus não falou, a terra está sem forma. Deus não falou aquilo que ele estava vendo, embora a terra estava sem forma e vazia, embora havia um abismo, embora havia um caos. Deus não falou do caos. Deus olhou para aquele caos e disse: haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Então assim Deus foi falando com as coisas. Deus falou: haja firmamento. Existia firmamento? Não existia, mas Deus falou assim: que haja o firmamento, que esse firmamento provoque a separação entre as águas. E assim aconteceu. Deus disse que apareça a porção seca e as águas se juntem em um só ambiente, e esse ambiente eu vou chamar de mar, e a porção seca eu vou chamar de terra. Nada disso existia, mas quando ele começou a falar, aquilo passou a existir. Aleluia! E assim é com a sua vida. Tudo que você fala vai existir. Repete comigo: tudo que eu falo, de acordo com a palavra de Deus, vai existir. Mas você tem que tomar o cuidado, porque se você falar alguma coisa ruim, isso também gera. Quando você olha para a vida de Jó, o que Jó fala? Tudo que eu mais temia me aconteceu. Porque Jó, ele apresentava sacrifícios diante de Deus e falava assim: vai que os meus filhos estão fazendo coisas erradas, eu vou sacrificar antes. Então ele não sacrificava a Deus com fé, ele não sacrificava a Deus com um coração de fé, ele sacrificava a Deus por medo. Eu não sei o que os meus filhos estão aprontando, eu não sei o que os meus filhos estão falando, eu não sei o que está acontecendo, então eu vou sacrificar, eu vou ofertar antes. Então ele ia lá para diante de Deus e ele ofertava antes. Mas o que acontece? Tudo aquilo que ele temia lhe aconteceu. Irmãos, Deus responde à fé, mas o maligno responde ao medo. Vou repetir novamente: Deus responde fé, mas o maligno responde ao medo. Então nós temos que aprender a falar com aquilo que não existe, e aquilo que não existe vai passar a existir. Mas por favor, fale coisas boas, fale coisas que edifiquem, fale da sua prosperidade, fale com o seu corpo, fale com a sua saúde, fale com o seu carro, com os seus bens, com a sua casa, fale a respeito do seu ministério, fale mesmo que vai falar de acordo com aquilo que Deus gerou no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Então esse é o segundo passo que nós demos e falamos no domingo passado. Quando eu falo com aquilo que não existe, aquilo que não existe passa a existir. Amém? E hoje nós vamos ver o terceiro passo. Como é que a fé ela entra em operação? Como é que a fé de Deus, a fé do tipo de Deus, passa a operar na minha vida, na sua vida? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Diz assim a palavra: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar, ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Amém? Agora nós estamos vendo aqui que Paulo está escrevendo, instruindo a igreja da Galácia, que a fé, ela opera no amor. Qual que é o fundamento da operação da fé? Amor. Repete comigo: o fundamento da operação da fé é o amor. Então a fé ela opera no amor, a fé não opera no medo, a fé não opera na insegurança, a fé não opera na preocupação, a fé não opera na ansiedade, a fé não opera em nada que seja contrário à palavra de Deus. A fé ela opera através de um único dom, que é o amor. O amor é um dom de Deus, o amor é um fruto do Espírito. Amém? Jesus
é a pessoa do amor, e a fé opera através do amor. E aqui ele está instruindo aos Gálatas a liberdade em Cristo. O que ele está querendo dizer em outras palavras? Olha, não é porque vocês fazem coisas certas ou fazem coisas erradas que Deus vai deixar de abençoar vocês. Não é porque vocês obedecem religiosamente um critério, um regimento, andam corretamente aqui, se baseiam numa justiça própria, que eu vou abençoá-los. E também não é porque vocês falharam, erraram, que eu vou deixar de abençoá-los, porque a fé, ela opera no amor. O que ele está dizendo? Jesus te ama, Deus te ama independente da condição. Amém? O amor de Deus é incondicional. Vamos repetir isso alto: o amor de Deus é incondicional. Agora a religião, ela tenta nos travar. O que a religião estava tentando fazer com os homens desta igreja da Galácia? Paulo foi lá, ministrou o evangelho, mostrou a liberdade em Cristo, mostrou a liberdade de viver no Espírito, mas de repente Paulo vai viajar, vai para outras regiões, e alguns judeus, cristãos judeus, passaram por lá junto com Pedro e falaram assim: olha, tudo bem que vocês receberam Jesus, tudo bem que vocês receberam o Espírito Santo, mas falta alguma coisa. Vocês precisam ser circuncidados. Os homens dessa comunidade têm que ser circuncidados. Se vocês não se circuncidarem, vocês estão perdendo tudo. Não vai adiantar nada receber Jesus, não vai adiantar nada receber o Espírito Santo, não vai adiantar nada vocês serem batizados nas águas, não vai adiantar nada vocês crerem na palavra. Vocês precisam serem circuncidados. Era essa, aquilo começou a assustar, a mudar aquela comunidade, porque agora vieram com uma doutrina que já tinha sido superada, e agora estão tentando trazer de novo o trato da velha aliança dentro da nova aliança. O que eles estavam fazendo com essa congregação? Levando elas para um estado de mornidão. Porque o que é a mornidão segundo Deus? Quando você pega a antiga aliança e pega a nova aliança e faz uma mistura, e você não é nem frio, velha aliança, e você não é nem quente da graça. Você misturou a velha aliança com a nova aliança, você misturou os ensinos de Moisés com os ensinos de Jesus, e agora está andando numa mornidão. O que Deus fala com a igreja de Laodiceia? Que nós estamos vivendo, não é isso, Cristo? O período da igreja de Laodiceia. É a igreja do presente século. É uma igreja rica, é uma igreja famosa, é uma igreja que alcançou o governo, alcançou a política, alcançou tudo, mas é uma igreja morna, porque ela mistura a velha aliança com a nova aliança. O que Deus fala para a igreja da Galácia? Olha, estou a ponto de vomitar vocês, porque vocês não são nem frios e nem quentes, vocês misturam as coisas. Vomitar-te-ei, diz o Senhor. Arrependam-se, senão eu vou vomitá-los. Eu estou a ponto de vomitá-los, porque vocês estão sendo mornos. Por favor, compram de mim colírio para os vossos olhos, para que vocês enxerguem. Venham em mim, busquem ouro refinado no fogo, para que vocês sejam ricos de verdade. Peguem através do meu ensino, do meu amor, roupas para que vocês sejam brancos, para que vocês sejam alvos como a neve, para que vocês não andam nus, porque para mim, Laodiceia, vocês são cegos, pobres e nus. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Eu sinto um peso de responsabilidade nesta palavra. Nós precisamos mergulhar na graça de Deus. E não entendo que mergulhar na graça de Deus é andar numa liberdade da carne, não é fazer tudo que você quer, a sua carne quer, tudo que vem no seu pensamento. Não, a graça de Deus é o poder que nos libertou e nos liberta de todo pecado. Se você confia na graça de Deus, você não vai cair no pecado. Se você confia na graça de Deus, a pobreza vai desaparecer da sua vida. Se você confia na graça de Deus, tudo aquilo que o diabo preparou para destruir a sua vida, será destruído. Porque a graça é o poder de Deus manifesto nas nossas vidas. Eu não posso estar com um pé na velha aliança e o outro pé na nova aliança. Não dá. Isso não é servir a Deus. Deus não enxerga o trato mais da velha, isso foi abrogado, isso se tornou nulo. Quando você olha Hebreus capítulo 7, você vai olhar ali, olha, não me agrado de sacrifícios, a palavra fala sacrifícios e ofertas não quisestes,
porque eu nunca me agradei de sacrifícios segundo o padrão da lei. Está escrito, Hebreus capítulo 7, é para a minha vida, é para a tua vida. Ele está dizendo, olha, agora quando eu rejeitei os sacrifícios da antiga aliança, rejeitei a lei, essa lei se tornou nula, abrogada. Você já não vive mais nos rudimentos dessa lei, não, porque a lei tentava aperfeiçoar o homem na sua própria carne, mas a lei nunca conseguiu aperfeiçoar o homem na sua carne. Aí Jesus fala, eis-me aqui, Pai, eu serei a oferta, eu serei o sacrifício perfeito, eu serei o sacrifício eterno, suficiente. Eu aceito, eis-me aqui, envia-me a mim. E Jesus veio, se esvaziou de ser Deus, não teve por presunção ser igual a Deus, mas aceitou ser transformado em um homem, e andar como homem, ser tentado como homem, mas não cometer nenhum pecado, e ofertar a si mesmo, para que eu e você pudéssemos mergulhar na graça de Deus, e absorver o poder, e andar em uma vida de poder. Amém? Amém? Repete comigo, a graça me dá uma vida de poder. E aqui não, eles estão tentando mudar as coisas. E Paulo fala, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Queridos, entendam muito esse verso aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade? Liberdade para eu fazer o que eu quero, andar na carne? Não é nada disso. A liberdade de eu ser filho, a liberdade de eu estar na presença de Deus, a liberdade de levantar as minhas mãos sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, e dizer, Deus é meu Pai, e eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém. Que liberdade, queridos! Essa é a liberdade que nós devemos expressar. Deus é meu Pai, e eu estou na presença dEle, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade. E Ele ainda diz, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Porque aquele que foi feito pecado, mesmo sem ter cometido pecado algum, foi feito pecado no meu lugar, para que nele eu fosse feito justiça de Deus em Cristo. Então eu não apresento mais uma justiça diante de Deus segundo o meu conhecimento das Escrituras. Eu não apresento mais uma justiça diante de Deus que diz, Senhor, eu cumpri todas as coisas, Senhor, eu jejuei, Senhor, eu dizimei, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, oh meu Deus, está tudo certo comigo agora, eu ando corretamente. Não, Deus não quer essa justiça, Deus não quer que você apresente nada disso. A única coisa que Deus quer que você apresente é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É por Ele, é por causa dEle, e tudo é por meio dEle. Não se trata de mim, não se trata de vocês, se trata do Cordeiro que foi oferecido. Aleluia! É essa a liberdade. Glória a Deus. Eu não vou para o céu porque eu estou fazendo tudo certo. Eu não vou para o céu porque eu cumpro a palavra. Eu não vou para o céu porque eu sei todas as doutrinas da Bíblia. Eu não vou para o céu porque eu sei agora a escatologia, homilética, exegese. Eu não vou para o céu agora porque eu sei tudo sobre tudo que vai acontecer e eu tenho conhecimento racional da palavra. Não, eu vou para o céu porque alguém me amou primeiro, mesmo eu sendo pecador. Alguém foi lá e disse assim, eu amo esse cara, eu amo essas famílias, eu vou morrer por eles, eu vou pagar o preço do pecado deles, e vou abrir a porta dos céus, e vou colocá-los diante da minha presença, perfeitos, inculpáveis, irrepreensíveis. Você sabe disso? Você já foi apresentado diante de Deus, perfeito, inculpável, irrepreensível. Deus, quando olha para você, não vê os seus defeitos. Deus, quando olha para você, não vê onde você está falhando, onde você está caindo. A palavra de Deus diz lá em Colossenses capítulo 1, versos 22, 23 e 24, que nós já fomos apresentados diante de Deus, perfeitos, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É assim que Deus te vê. Então você não vai ser santo, você não vai ser agora inculpável, você não vai ser perfeito, você não vai ser apresentado diante de Deus irrepreensível, não, você já é tudo isso para Deus.
Amém? Você já é tudo isso para Deus. Deus não está lidando com seus pecados, com suas falhas. Deus não está lidando com isso. Deus não perde tempo com isso. Deus quer que você creia em quem você é. E quando você começa a crer em quem você é, isso se manifesta na sua vida. Se você crê que você é santo, a santidade vai operar na sua vida. Se você crê que você é justo, justiça vai operar na sua vida. Se você crê que você é inculpável, toda corrupção, toda a culpa e toda a condenação serão removidas da sua vida. Se você crê que você é perfeito, toda imperfeição vai sair da sua vida. É o que a Bíblia diz, já é. Repete comigo, já é. Diz assim, não vai ser, já é. Eu sou, diz assim, eu sou. Aleluia. Entende esse negócio de eu sou? Sim. Vou fazer um adendo. Sim, à vontade, claro. Falou ali, nós somos pecadores, temos nossas falhas, né? Porém, a gente é justificado em Cristo, né? Exato. Então eu sou santo nele. Nele. Né? Porque eu sou parte do corpo dele. E o adendo que eu quero fazer é, tem 2 livros que vão ser abertos, né? Lá no Apocalipse 19, 20 e 21 mostra esses livros. Um é o livro da vida, e aí as pessoas confundem o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Tem 2 livros. Sim. O livro da vida é quando tu não está em Cristo, vai ser aberto o livro de toda a tua vida, de tudo que tu fez, que tu vai ser julgado pelas tuas obras. Exato. E aí entra a parte do livro da vida do Cordeiro, que é quando eu estou nele, eu sou justificado por ele. Então Deus não olha para mim. Aleluia. Deus olha para Cristo. Isso. Me Ele vê é a através cabeça, dele. eu sou parte do corpo. Exatamente isso. Isso é, Deus nos olha, resumindo o que o Cristo diz, Deus nos olha com a ótica da cruz. Entende? Vou falar uma coisa para vocês. A graça de Deus não começou quando Jesus nasceu. A graça de Deus também não começou quando Jesus iniciou o seu ministério. A graça de Deus começou quando ele estava lá na cruz. Ele disse, está consumado. Ele está dizendo, eu paguei o preço. E naquele momento rasgou o véu de alto a baixo. E o santo dos santos que só podia entrar uma vez por ano, agora dizendo, olha, acabou isso. Vocês são bem-vindos, vinde benditos de meu Pai. Queridos, entenda uma coisa, quando eu creio na graça e vivo essa graça de Deus, eu estou vivendo no santuário, no santo dos santos, porque não é mais pelas minhas qualidades, não é mais pelos dons pagos, é pelo sacrifício que foi apresentado. Então aqui a fé, Paulo mostrando para eles, olha, não adianta, não é porque vocês estão fazendo tudo certo ou errado, não é mais por padrões religiosos que eu vou lidar com vocês. A fé que opera agora, a fé que vai trazer resultado nas vossas vidas, é uma fé que opera no amor. Eu quero ler esse verso aqui de capítulo 5, na Bíblia, a mensagem, só para vocês terem uma ideia da amplitude desse amor e dessa graça que opera nas nossas vidas. Gálatas capítulo 5, versos 4 e 6 só, na versão A Mensagem. Creio que o que está acontecendo não era intenção de vocês. Quem escolhe viver de acordo com seus planos religiosos, tentando ser justo, se desliga de Cristo e está fora da graça. Mas nós vivemos a expectativa de um relacionamento com o Espírito que satisfaz. Em Cristo, nem nossa religião mais criteriosa, nem a indiferença quanto a obrigações religiosas significam alguma coisa. O que importa é algo mais íntimo e maior, a fé expressa em amor. Aleluia. Sabe por que tudo vai dar certo na sua vida, meu irmão? Porque Deus te ama. Amém. Glória a Deus. Sabe por que você vai prosperar nos seus negócios? Porque Deus te ama. Sabe por que você vai ser curado de todas as suas enfermidades? Porque Deus te ama. Sabe por que as portas serão abertas e você vai se enriquecer da graça, de dinheiro, de todas as coisas boas na tua vida? Porque Deus te ama. Sabe por que você vai andar bem nessa terra de cabeça erguida? Porque Deus te ama. Entenda isso, a fé opera no amor de Deus expresso pela minha vida e pela sua vida. Então não apresente outra coisa a não ser o amor de Deus diante dele. Apresente o amor, ande nesse amor, se expresse nesse amor. A fé, ela opera em amor. Não adianta eu estar aqui crendo e falando e eu não ter amor.
crendo e falando e não entender que Deus me ama, crendo e falando e não entender que eu tenho que amar o meu irmão, eu crendo e falando e não compreender que isso aqui se trata de um amor. Se eu não entender o amor, eu vou ser um papagaio dentro do meu quarto. Amém? Entenda isso. Repete comigo: se eu não entender o amor, eu vou ser um papagaio repetindo as coisas. O papagaio fala tudo. Tem papagaio que fala, tem línguas. Eu conheço um amigo meu e o papagaio dele fala a mesma língua que ele fala. Ele está lá, fala a língua. O papagaio não entende o que ele está falando. Tem um papagaio que canta o hino da harpa cristã, aleluia, bendito é o Cordeiro, canta o hino da ceia, bendito seja o Cordeiro. O papagaio canta, mas ele não está entendendo porque ele não vive aquilo, ele está repetindo. E assim é aquele que não opera no amor, que não entende que a sua fé, ela opera através do amor de Deus. Não seja um papagaio, meu querido. Entenda, deixa o amor de Deus fluir, a fé opera no amor, tudo vai acontecer, tudo vai se manifestar porque Deus te ama. Então não fique mais com medo, com culpa, com sentimento de medo, de insegurança diante de Deus, não. A palavra de Deus diz: tendo pois ousadia para entrar num novo e vivo caminho, que foi o sangue de Jesus, pelo véu da sua carne que foi rasgado na cruz. Entre nesse caminho com muita ousadia, dizendo: Pai, eu vim diante do teu trono para ser abençoado pelo Senhor. Pai, eu vim diante da sua presença, porque a tua palavra diz que eu tenho um sumo sacerdote que se compadece das minhas fraquezas. Pai, eu vim diante do seu trono, Pai, para alcançar a salvação para o tempo oportuno. E a salvação para o tempo oportuno é hoje, queridos. É hoje. Deus quer mudar coisas na tua vida hoje. Deus quer abrir as portas para você hoje. Deus quer mudar o seu nome hoje. Deus quer mudar a sua história hoje. Deus quer mudar a sua vida hoje. Tudo Deus quer mudar hoje, porque a fé não fala do amanhã. A fé é agora. Repete comigo: fé é agora. Aleluia. Fé é agora. Para te fundamentar mais nessa verdade, abra sua Bíblia em 1 de João. Primeira carta de João, no capítulo 4. 1 de João, capítulo 4, verso 10. A palavra diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou alguém, confessa publicamente, que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele é. No amor não há medo. Repete comigo: no amor não há medo. Aleluia. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Aleluia. Entende isso, irmãos? A fé, ela opera no amor. Todo mandamento, toda a doutrina de Moisés se resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo. Amém? Então, se eu estou amando Deus, estou recebendo o amor de Deus, e sei que tudo vai dar certo na minha vida porque Deus me ama, e eu também estou expressando esse amor para o meu próximo, para o meu irmão, para aquele que não gosta de mim, estou expressando amor por eles. O que vai acontecer? A fé, ela não vai parar de trabalhar.
Amém? Repete comigo: a fé, operando no amor, nunca para de trabalhar. Nunca para de trabalhar. A fé está sempre executando o amor. Quando alguém te pede comida, dê comida. Quando alguém precisa da sua ajuda, dê ajuda. Se você vê alguém com frio, cubra. Se você vê alguém que está sendo difamado, abençoe, fale bem. Se você vê alguém que está sendo perseguido, ajude essa pessoa, acolha as pessoas, ame as pessoas. Ah, mas ele não é da mesma religião que eu, ele é um pai de santo, é um macumbeiro, é um budista, não importa que ele seja, ame as pessoas, porque nós não estamos tratando de religião, queridos, nós estamos tratando de um relacionamento de pai com os seus filhos, amém? Isso aqui é uma família, aleluia, isso é uma família. Então a fé, ela opera nesse amor. E o amor, queridos, o amor não pressupõe castigo. Repete, o amor não pressupõe castigo. O amor, ele pressupõe o quê? A justiça de Deus. Nós somos justificados por esse amor. Lucas capítulo 18, tem uma história muito interessante. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, diz assim: olha só, 18 e 9 em diante. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola, olha só. Jesus contou uma parábola para aqueles que desprezavam os outros e confiavam na sua própria justiça. Qual foi a parábola que Jesus contou? 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo, disse Jesus, que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aleluia. Entende que a ótica de Deus, a ótica de Jesus é diferente da nossa, diferente da religião, diferente daqueles que defendem dogmas, defendem o certo e o errado. Queridos, olha, vou falar uma coisa para vocês: não importa o quanto você conhece disso daqui, não importa o quanto tem disso daqui na sua mente, quanto de Bíblia tem na sua mente, o que importa é o que está revelado no seu coração. O que importa é o que você recebeu de revelação. Sabe por quê? Quando Jesus foi tentado lá no deserto, o diabo usou aquilo que estava escrito, e Jesus repreendeu o diabo naquilo que estava revelado dentro dele. Entende isso? Não importa, eu repito para você, o quanto de conhecimento intelectual você tem, o quanto você está sendo preparado na sua mente, através de cursos de teologia, de faculdades, seminários, em teologia, não serve para nada, não serve para nada, porque o dia que eu encontrei o Espírito Santo impactando a minha vida, eu entendi que eu preciso andar por aquilo que está revelado e não por aquilo que está escrito, porque o que está escrito é logos, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu posso matar vocês pregando o que está escrito. Vocês sabiam disso? Pastores estão matando as pessoas pregando o que está escrito. Líderes estão destruindo famílias pregando o que está escrito. As pessoas estão entrando em falência, em dívidas, porque estão vivendo por aquilo que está escrito. E não é isso. Viva pelo revelado, porque agora, é Cristo em vós, a esperança da glória. É o Espírito testificando as verdades. O diabo veio para Jesus e falou assim: olha, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo então, não satisfeito, levou Jesus ao pináculo do templo e falou assim: joga para baixo, cara, pode se jogar, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. E Jesus liberou o revelado, dizendo: não tentarás o Senhor seu Deus.
O diabo então, não satisfeito, levou Jesus para um lugar, ele viu os reinos, viu todas as riquezas e disse para Jesus: se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos, todas as riquezas, eu te darei todo o ouro, toda a prata, então somente se prostre diante de mim. Jesus trouxe o revelado dizendo: somente ao Senhor seu Deus adorarás, somente a Ele servirás. E ele venceu aquela tentação. Note que a tentação no deserto não era algo fora da palavra. A tentação no deserto estava escrito, o diabo estava usando a própria palavra de Deus, mas Jesus tinha o Espírito Santo. O dia que ele foi batizado, ele se submeteu ao ministério de João Batista e foi batizado nas águas, os céus se abriram e Deus disse: eis o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de pomba, e Jesus foi cheio do Espírito Santo. Deus estava preparando Jesus para a tentação do deserto, e ele venceu para aquilo que estava revelado. Queridos, a fé opera no amor. Tudo vai dar certo para você, porque Deus te ama. Deus vai escancarar as portas essa semana para os seus negócios. Vou repetir: Deus vai escancarar as portas essa semana para os seus negócios. Por quê? Porque Ele te ama. Não é porque pelos teus acertos, não é pelos seus erros. A fé, ela opera no amor. E repito para vocês: desenvolver o espírito da fé é crer e falar. Desenvolver o espírito da fé é você falar com aquilo que não existe, e o que não existe vai passar a existir na tua vida. Desenvolver o espírito da fé é você entender que a fé que Deus te deu, que a fé que Deus compartilhou comigo e compartilhou com você, ela opera no amor. Ela não opera em acertos, ela não opera em erros, ela não opera em coisas boas, ela não opera em coisas ruins. Não, ela opera pelo amor. Porque quando eu vivo de acertos e erros, eu estou fazendo o mesmo que Adão e Eva fez, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então chega disso, irmãos. Chega de comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque as pessoas vivem assim: nossa Deus, eu fiz tudo certo, eu estou fazendo tudo correto, eu estou fazendo tudo certo. E daqui a pouco ela resvala numa situação, e ela se sente condenada, se sente culpada. Deus, eu fiz tudo certo a semana toda, mas sexta-feira eu errei. E aí se sente culpado. E isso é viver da árvore do conhecimento do bem e do mal. Engraçado o que aconteceu comigo sexta-feira. Estava ali em frente à praia e atravessei e fui tomar um café numa padaria, o Mercadinho tem uma padaria. E eu sentei para tomar um café e comecei a atender as pessoas pelo WhatsApp, mandar áudios. E de repente sentou uma velhinha do meu lado, tem mais ou menos 70 anos. E ela estava com uma latinha de cerveja na mão. E aí ela sentou: posso sentar do seu lado? Pode, senta aí, irmã. Senta aí, senhora, né, irmã? Depois que eu descobri que era irmã. Senta aí, senhora. Ela sentou, e aí ela ouviu um áudio, e no áudio um rapaz falou: não, pastor, é isso, aquilo, estava pedindo orientação. E daqui a pouco ela ficou toda receosa: mas você é um pastor, e eu estou com uma latinha de cerveja na mão. Eu falei: não tem problema, senhora, é que eu estou tomando café. Senão eu ia tomar até uma cervejinha com a senhora, porque a Bíblia não me condena se eu tomar uma latinha de cerveja. A Bíblia me condena se eu ficar embriagado. Assim é, fica tranquila. E eu continuei tomando o meu café. E ela continuou com... Ninguém se escandalizou aqui não, né, irmãos? E ela continuou tomando o café dela, a cerveja dela. Eu continuei tomando o meu café e tratando. E de repente aquela senhora falou assim: moço, posso te falar uma coisa? Sim, pode. Eu estou sentindo uma unção aqui. Eu falei: a senhora é crente? A senhora é da igreja? Não, eu sou católica carismática, mas há muitos anos eu não sinto esta unção, eu não sinto esse ambiente aqui. Eu queria tanto falar, e antes eu falava em línguas, e eu estou com uma vontade de falar em línguas. Eu falei: não, nós vamos falar em línguas agora. E eu me atraquei com aquela velhinha, e nós dois começamos a falar em línguas. E eu fui embora, e ela gravou: muito obrigado, moço, muito obrigado. Ela é de uma cidade chamada aqui Brusque, alguma coisa assim, aqui perto, e ela veio para resolver umas coisas em Balneário. Entende, queridos? A fé opera no amor. A presença de Deus nunca vai te abandonar. Amém? A presença de Deus jamais vai te abandonar. Não importa o que a sua história disse a seu respeito, não importa o que as pessoas estão dizendo a seu respeito, não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, não importa nada, se você está enfermo, se você está curado, nada disso importa. Já não estamos mais falando de vida socioeconômica, de bem-estar social, não estamos falando disso.
Nós estamos falando de uma fé que opera no amor. Nós estamos falando de um espírito da fé que me incentiva a crer e falar. Amém? Quantos recebem essa palavra por fé? Amém. Glória a Deus. Fique de pé, quero orar por você. Aleluia. Você vai fazer uma semana excelente de bênçãos, de vitórias, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai.